clínica, né? Essa estrutura clínica que tem vários segmentos, a gente pode falar sempre no plural, né? As psicoses. Lacan, e eu fui me referendar, vocês sabem porque vocês acompanharam o seminário do ano passado, e Lacan, ele, na verdade, ele aborda toda a problemática das psicoses em 3 momentos do seu processo de teorização. Num primeiro momento, vocês sabem, foi na sua tese de 32 sobre a paranoia, e ele vai tratar o famoso caso Aimé, que depois Jean Aluche vai retomar num livro muito interessante, muito importante, um livro eminentemente clínico, que se chama Marguerite, né? Aimé de Lacan. Esse é o primeiro momento. Depois ele tem um segundo momento no seu seminário sobre as psicoses, que é o seminário 3, o seminário 55, 56. Depois, em 75, é o terceiro momento, estou marcando esses 3 momentos, como nos ensina o Philippe Julian. O terceiro momento, que é o seminário 23, Joyce, que é o ano de 57, 58. Né? Mas, de fato, Lacan retoma... Não, desculpa. 57, 58 é o texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível das psicoses, que é o que eu vou, de fato, me ocupar hoje. Isso é de 57, 58. Depois, em 75, seminário 23, ele trabalha o James Joyce. Então, são 3 momentos do Lacan bastante distintos. Eu vou, na sequência, portanto, do que eu vinha trabalhando sobre as psicoses, hoje começar a trabalhar esse texto que está nos escritos, que é de uma questão preliminar para todo tratamento possível das psicoses, onde, basicamente, Lacan vai retomar o caso Schreber, vai destrinchar o caso Schreber. Eu vou me deter particularmente em 2 capítulos do livro escrito pelo próprio Schreber, Memórias de um Doente dos Nervos, o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4, onde ele nos dá os elementos, né? Os elementos básicos que propiciaram toda a sua questão, né? O surgimento do seu surto. Né? E o capítulo 5 do livro do Schreber é onde, de fato, ele desenvolve todo o seu delírio. Eu recomendo vivamente esse texto, porque ele é, na verdade, um exemplo muito claro sobre a questão das psicoses. Não é à toa que Freud, quando vai falar das psicoses, ele toma exatamente esse livro, né? É o caso Schreber. E ele vai desenvolver tudo que ele... E sempre articulado com que a psiquiatria da sua época, Freud, na psiquiatria da sua época, ele vai articular e discordar de muitas passagens sabidamente a propósito da questão das psicoses, dentro do ambiente dos psiquiatras, ele vai discordar de muita coisa. Mas
O Lacan, ele, em vários outros textos, né? No Ator Dito, ele trabalha uma questão interessante a propósito das psicoses, que diz respeito à questão da sexualidade, também nos complexos familiares, no próprio seminário que é eminentemente clínico, o seminário Relação de Objeto, o seminário 4, ele também vai se ocupar, numa determinada passagem, da questão das psicoses. Então, ele nunca deixou de lado a sua preocupação com as psicoses. Como é que a gente pode interpretar isso? Na verdade, eu entendo, e vocês me corrijam se eu estiver puxando a sardinha demais para a minha hipótese, que Lacan, ele não só nunca abandonou a questão das psicoses, mas ele sempre tomou esse tema como um desafio para que a gente pudesse avançar no trabalho com os nossos pacientes neuróticos e, eventualmente, perversos. Né? Então, ele diria, eu diria, e ele me induz a dizer isso, que as psicoses funcionam como um certo paradigma dentro da teorização psicanalítica. Né? Volta e meia a gente retoma essa questão e, com uma certa dificuldade, a gente consegue avançar. Nesse texto, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, eu vou citar aqui um ponto que me parece muito interessante desse texto, que ele vai dizer o seguinte: o esquema L significa que o estado do sujeito, seja ele neurótico ou psicótico, e ele fala primeiro de um sujeito hipotético, e, portanto, ele não bota barra sobre o sujeito, ele está falando desse sujeito por vir, ele coloca no esquema L. Pode passar o primeiro slide, por favor, Alexandre? O outro, o segundo. Isso. Vejam bem, ele coloca o S como um sujeito hipotético, um sujeito por vir. Né? Então, ele vai dizer que, tanto na neurose ou na psicose, né, o estado desse sujeito depende do que vai se desenrolar no grande outro. Vejam bem, no esquema Z, o grande outro está na outra ponta desse Z, né? Em oposição ao S. Também não está barrado. Trata-se, portanto, do outro real. Ele está falando que tudo se passa no nível da estruturação psíquica do sujeito. E eu quero lembrar aqui que Lacan, e ele, nesse sentido, ele segue Freud, né? Porque Freud também diz isso, ele é radicalmente contra a ideia de se pensar as psicoses como algo da ordem genética, salvo aquelas situações que provocam uma deterioração cerebral, né? Certas doenças metabólicas e tudo mais, que podem, na manifestação social, esses sujeitos se apresentarem como se eles estivessem num surto. Mas eu quero aqui sublinhar com Freud e Lacan, para eles, não se trata de uma questão genética, e sim de algo que se transmite ou não se transmite a nível discursivo. Por isso que eu vou caminhar bem lentamente nesse texto de uma questão preliminar, e em vários momentos talvez eu tenha que lançar a mão do texto anterior, do seminário que antecede, que é o seminário As Psicoses, né, de 55, onde Lacan vai desenvolver a sua tese sobre o caso Schreber, né, as suas hipóteses sobre o caso Schreber, para tratar das questões referentes às psicoses. Então, ele vai dizer tudo
tudo vai depender do que vai acontecer no lugar desse outro. O que ele está querendo dizer? Ele tá apontando para o fato de que é preciso que esse outro se apresente como capaz de transmitir uma falta ou não para esse ínfans do qual ele se ocupa, né? E é nisso, né, portanto, que ele vai dizer que o inconsciente é o discurso do outro, do qual Freud procurou inicialmente definir, a gente sabe disso muito bem, a sintaxe relativa aos fragmentos que nos chegam em momentos privilegiados. E também nos sonhos, nos lapsos, nos xistes, né? Nessas manifestações do inconsciente. O sujeito do qual nós vamos nos ocupar, ele está esgarçado nessa estrutura quadripartida, nesses 4 pontos, tá? Pode passar o próximo. Mas não, só um instantinho. Então, deixa eu só fazer a leitura, porque isso é importante. Ele vai dizer, S é o inefável da existência. Inefável da existência no sentido de que é uma hipótese sobre o sujeito, né? A é o lugar dos objetos. Os objetos que têm a ver com o lugar, esse primeiro movimento dos objetos diz respeito ao que é dito em torno do berço, né? As palavras que caem do discurso do outro, essas palavras que caem no entorno do berço do bebê, elas são tomadas concretamente, elas são objetos. A linha é o lugar do eu, quer dizer, o que se reflete desses objetos. E tem a ver com esse jogo, né? Do eu e do outro. Esse eu ainda um eu real. E esse outro também um outro ainda real. O A grande é o lugar onde a questão sobre uma dada existência possível, colocada no S, né, de um sujeito, pode lhe ser endereçada. Ou seja, é preciso que haja desejo do lado do outro para que se funde, né, portanto, do lado desse outro, a possibilidade de um lugar para o sujeito. Ok? Então, se coloca essa questão. O que sou eu nisso? Nesse imbróglio aqui. Pode agora mudar o slide, por favor, Alexandre. Então, essa pergunta, ela vai apresentar desdobramentos muito interessantes. O que sou eu nisso, né? O que se pergunta aí diz respeito à condição do ser do sujeito, isto é, ser homem ou mulher. Portanto, o que se vai colocar é a questão da diferença sexual. Por outro lado, a impossibilidade de responder plenamente a essa questão vai configurar o enigma de uma existência que se apresenta desde a procriação até a morte, essa questão que vai se articular justamente no lugar desse grande outro, e que ocupa a experiência de uma análise, né, desde o início, com a presença dos sintomas nos quais os sujeitos estão fixados, até a decifração desses sintomas, que pode ou não resultar no final de análise. Então, nessa estrutura quaternária do esquema Z de Lacan, vão estar colocados esses 3 significantes que vão dar lugar a um outro no complexo de Édipo. Dá-se aí a simbolização das significações da reprodução sexuada a partir dos significantes da relação amorosa e da procriação. Isso aí é um trecho
específico que eu retirei do Uma Questão Preliminar, onde fica muito evidente que isso tem que estar funcionando antes do sujeito entrar efetivamente no campo da fala e da linguagem, né? Então, a gente está, na verdade, falando da constituição do triângulo imaginário, que é o primeiro, né? A primeira abordagem do sujeito no campo que o cerca. Pode mudar o slide, por favor. Lacan retoma a frase de Charcot que tanto encantou Freud, para explicar a existência do inconsciente e, com ele, o seu sujeito. Ele vai dizer o seguinte, que é a frase do Charcot: isso não impede que exista. E quando Charcot diz essa frase, ele está se referindo àquilo que chocou a plateia, né, que surpreendeu a plateia, quando ele fala sobre as histéricas, ele faz a apresentação dos grandes casos de histeria, e ele vai dizer: nada do que se apresenta no nível desses sintomas corresponde àquilo que, na neurologia, a gente considera como os trajetos comuns que podem causar uma paralisia, etc, etc. E aí ele fala: o que não impede que isso exista, né? Ou seja, que aquilo ali invada a realidade, né? Se faça presente. E vocês sabem que durante muito tempo, e essa é uma abordagem que está também nessa obra maravilhosa do Foucault, História da Sexualidade, que ele fala, né? E História da Loucura também, onde ele vai falar que, antigamente, os hospitais psiquiátricos no século XIX, e até mesmo no iniciozinho do século XX, mas sobretudo no século XIX, nos hospitais psiquiátricos se colocava de tudo, sobretudo as histéricas, né? Que eram tomadas como fora da norma, da ordem da loucura. Então, ele vai lançar mão dessa frase de Charcot: isso não impede que exista, mas ele vai acrescentar: isso não impede que exista o grande outro, no seu lugar. Qual é o lugar do grande outro? É o lugar desse A, que confere uma existência ao sujeito. E esses são os dois pontos principais que ele vai recortar a propósito do Schreber: a questão da existência e a questão da sexualidade, mas numa dimensão e numa direção distinta da que Freud havia colocado, porque Freud toma a frase delirante, né, o pensamento schreberiano, como seria bom ser mulher durante o coito, ele toma essa frase como da ordem efetivamente de uma questão homossexual. E o Lacan vai discordar radicalmente dessa hipótese freudiana. Ele vai dizer que é de outra coisa que se trata. Sim, é uma questão sobre a sexualidade, mas sobre a questão da diferença, e não sobre uma questão homossexual. Porque também os homossexuais eram tomados como psicóticos. Então, vale esse lembrete aqui, né? Então, se trata de saber, né, o que está em jogo nessa estrutura quaternária. Nela vão estar colocados os 3 significantes que vão dar lugar ao outro no complexo de Édipo. Pode voltar nesse esquema Z rapidinho, por favor, Alexandre, que eu acho que é o segundo. Isso. Os 3 significantes fundamentais, os 3 elementos fundamentais que estão aí, vão ser o lugar do outro, o lugar de um sujeito hipotético e onde vai se apresentar o eu do sujeito, em a linha, tá? Então, ele vai dizer:
A simbolização que aí se opera é a das significações da reprodução sexuada a partir dos significantes da relação amorosa e da procriação. Então, a grande questão que se coloca é uma problemática da existência e a questão da sexualidade. O quarto termo vai ser dado pelo que Lacan nomeia por uma realidade, que é a do próprio sujeito, porém, numa situação foracluída, já que ele só entra no jogo dos significantes quando esse jogo lhe fornece a significação que vai lhe conferir um lugar no jogo. Eu vou te pedir, Alexandre, por favor, para passar para o próximo sem ser esse daqui, eu acho que é o sem ser esse. É esse, exatamente. Não, um pouquinho antes. Esse do quarto termo. É. Então, o jogo se mostra a partir da história que antecede ao sujeito outros reais que a denominação dos outros significantes conferem à vida atual do sujeito. E me chama a atenção essa frase: o jogo significante se mostra a partir da história que antecede o sujeito, ou seja, aquilo que está na ordem de uma transmissão geracional. Lembrem-se da questão do Schreber, que havia, né, uma tradição na família, né, e é essa tradição da transmissão de um nome que é quebrada na nominação de Schreber. Na hora de nominar Schreber, o pai de Schreber o nomeia excluindo, subtraindo um nome. Pode passar para o próximo, Alexandre. Então, mas de que é feito esse jogo significante? Ele se mostra na história que antecede o sujeito, né? E esse jogo, ele institui, né? Ele estrutura o quê? O eu ideal, moi. A realidade e o supereu. O sujeito entrando no jogo como morto e, em seguida, jogando bem vivo a partida de sua vida. É interessante a gente pensar no Schreber, porque tem uma passagem que eu vou trabalhar na próxima aula, não na aula de hoje, que é a questão que ele coloca a propósito do assassinato de almas. E ele vai falar do assassinato de almas a partir da questão do nome de Fleschs e do seu próprio nome, Schreber. Isso está nesse texto dos escritos, né, para o tratamento possível das psicoses. O que está em jogo aí? O assassinato de almas é a própria a impossibilidade do sujeito existir como tal. Lembre-se que o que declancha o primeiro acontecimento, vamos chamar assim, em Schreber, foi o fato dele ele havia feito uma petição política, ele foi recusado, fizeram uma chacota, né, a propósito da sua candidatura. Depois, ele é nomeado para um alto cargo, que eu não me lembro exatamente agora qual é, mas é um alto cargo jurídico, onde ele, muito jovem ainda, vai, embora com 50 anos, vai comandar, vai estar acima de notáveis, de juízes que tinham um percurso muito maior e muito mais idade do que ele. Que, de alguma maneira, há aí, portanto, uma inversão geracional, é assim que ele interpreta. E ele não podia responder desse lugar
Porque ele faz, ele busca, né, onde se escorar, e justamente o que responde é um vazio, porque ele tem a foraclusão disso que eu tinha falado há pouco, desse significante fálico, que é o falo simbólico, né? Que na metáfora paterna vai dar lugar ao nome do pai, esse significante nome do pai. Eu faço mais uma alusão aqui, que no texto de uma questão preliminar, o Lacan vai falar dessa Verwerfung, dessa foraclusão do significante nome do pai, e ele vai atribuir esse acidente como aquilo que sobredetermina a estruturação de uma psicose, essa falta, né, desse significante. Porém, em 75, vou adiantar, em 75, quando ele trabalha o Joyce, ele vai dizer que o problema não é só a questão do nome, né, do significante nome do pai, mas a ausência de um dizer. É a ausência desse dizer, como ele vai trabalhar no ator dito, por isso eu trouxe aqui o ator dito, que vai sobredeterminar a questão das psicoses. No ator dito, vocês sabem que se diga fica esquecido por trás do que se diz, naquilo que se ouve. Justamente o psicótico, ele não ouve o que está esquecido, que é silencioso, ele ouve nesse lugar vozes, as vozes dos pensamentos, tá? Bom, portanto, a partir dessas figuras imaginárias selecionadas da forma mais arbitrária possível, que o sujeito entra no jogo superpondo esse ternário imaginário ao ternário simbólico. A imagem especular, que está aqui como I, né? A imagem especular narcísica se liga aos elementos imaginários do corpo despedaçado, produzindo uma unificação que irá servir, assim, de homólogo à relação simbólica mãe-criança. Então, vamos fazer a primeira leitura aqui do triângulo imaginário. Nós temos o falo imaginário, que tem a ver com as trocas dessa relação criança, da mãe-criança, criança-mãe, né? O izinho se coloca como os objetos imaginários, né? Tem a ver, portanto, com a imagem especular narcísica. O M é essa imagem que se reflete nos objetos. Na verdade, aqui está em jogo a estruturação, né, do espelho, né, a questão da imagem especular. Esse par imaginário do estádio do espelho, ele está ligado à prematuração do nascimento do bebê humano. O fato de que ninguém nasce falando. Você tem que receber do outro, né, a sua própria mensagem invertida. O que significa dizer isso? Significa que é do campo do outro, pelo investimento de desejo do outro, que pode-se supor um sujeito num só depois. É disso que se trata. É essa, portanto, a verdadeira consistência de base, que poderá ser, depois, absorvida pela relação simbólica, que é o outro triângulo, esse triângulo maior. O significante falo, que surge como efeito da metáfora paterna, na verdade, ele transmite vida. É ele que dá existência, né? Ele dá existência e ele é também sexo, corte, né, para o sujeito. Mais à frente, em seus seminários, por exemplo, no seminário de 75, Lacan dirá que o nome do pai
é um dizer e não mais um significante. O nome do Pai passa, então, a ser esse dizer que está lá no ato dito. Bem no início de uma questão preliminar, ele vai fazer essa diferença entre percipiens e perceptum. Ele vai dizer que percipiens é o sujeito do ato da percepção. E o perceptum vai aludir àquilo que é a consequência desse ato, quer dizer, aquilo que permite que um bebê tenha a percepção de alguma realidade. O que se constrói como uma realidade, inicialmente, de forma imaginária, né? A prematuração, ela abre no imaginário uma ânsia cujos efeitos estão presentes na experiência desse estádio do espelho, dando ao filhote do homem a sua dimensão de mortalidade. Essa ânsia que aliena o sujeito em sua própria imagem produz uma espécie de simbiose com o simbólico, dando ao sujeito a constituição do seu ser para a morte. Entretanto, é o terceiro termo do ternário imaginário, identificação do sujeito, em oposição ao que ele experimenta como ser advivente, que Lacan vai nomear como imagem fálica. É aqui esse fi, né, que vai dar a ele a possibilidade de se ver como um sujeito, como existente, como eu, no espelho do outro, né? No esquema R, nós temos o perceptum, que é a percepção plena da realidade, suas linhas de condicionamento e que constituem o objeto, circunscrevendo o campo da realidade. Então, na verdade, o perceptum é toda essa faixa, né, da realidade, esse R de realidade. O triângulo simbólico tem como vértices, vamos lá, o I grande, que é ideal do eu, o M grande, que é o significante do objeto primordial, pode ser a mãe, mas não só, qualquer outro que esteja nesse lugar de se ocupar do ínfant, o P, né, que é a posição em A do nome do pai. Como ler o esquema R? Qual o modo, né, para nós lermos? Eu estou terminando o que eu preparei aqui para vocês. Como ler o esquema R? O sujeito está submetido ao significante imaginário do falo. E isso repercute na apreensão por ele da realidade. Essa realidade delimitada por esse quadrilátero aqui. M grande, Izinho pequeno, M, que é o moi, M pequeno, I grande, ok? Esse quadrilátero aqui. MI, MI. Os vértices I pequeno, M pequeno, I pequeno, M pequeno, representam os dois termos imaginários da relação narcísica. Portanto, aquilo que diz respeito, lá no triângulo imaginário, a gente está dando conta da constituição da imagem do espelho. Entretanto, para que isso se dê, como eu disse desde o primeiro slide, é preciso que do lado do outro haja um suporte, uma antecipação para a existência do sujeito. Essa aposta tem que estar colocada do lado do outro, né? De I pequeno a M grande, quer dizer, em A, esse A abaixo aqui, esse A pequenininho, perto aqui do I grande, né? Tem-se as extremidades dos segmentos S grande, I pequeno, S grande, Azinho, S grande, A1,
S grande A2, S grande AN, S grande M grande, S grande M grande. Vocês estão acompanhando? Eu espero que sim. Onde se coloca o quê? As figuras do outro imaginário nas relações de agressão erótica em que elas se realizam. De M pequeno, Azinho pequeno e grande, quer dizer, situado em A linha, estão as extremidades dos segmentos. S grande, M pequeno, SA linha 1, SA linha 2, SA linha N, S grande e grande. Eu estou seguindo literalmente o que Lacan coloca como leitura para esse esquema R. No ternário imaginário, se a criança encontra acolhimento desejante do lado do outro, foi o que eu acabei de falar, o vértice I grande, de fato se constitui. Então, o que é o I grande? É o ideal do eu. O M pequeno é o moi, né? Eu ideal. O I grande é o ideal do eu. Então, é preciso que do lado do outro haja desejo para que o sujeito possa vir a se constituir numa existência ficcionada no ideal do eu. Ok? O esquema R nos dá a possibilidade de uma demonstração do que se passa, e aí Lacan é radical, não nas fases pré-edípicas, mas nas fases pré-genitais, tal como são elas ordenadas na retroação do Édipo. Eu sei que toda essa explicação é um pouco difícil de acompanhar, por isso que eu fiz questão de trazer o esquema Z e o esquema R, que, na verdade, o esquema Z está contido aqui no esquema R, se vocês prestarem bem atenção. Ele está presente. O que interessa saber é que, para que o significante nome do pai tenha existência para o sujeito, existência enquanto aquilo que dá lugar ao sujeito no campo da fala e da linguagem, permite a ele, né, a possibilidade de vir a ser sujeito, é preciso que o que se passou nas relações de troca do infans com o seu outro, essas relações imaginárias, essas relações de troca, elas de fato tenham se estabelecido a partir de um investimento libidinal, de um investimento de desejo do lado do outro. Ora, é exatamente isso que havia faltado em Schreber. Ano passado, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui da próxima aula, antes de começar a desenvolver o que eu já praticamente terminei a segunda aula, porque eu vou viajar, então já terminei a aula que eu vou apresentar no que seria a aula do Agostinho, pedi para ele trocar comigo. Então, eu tenho a impressão que é logo na primeira semana de abril. Eu posso trazer um resumo do caso Schreber, ou melhor, um resumo do que constitui a história pregressa, a história familiar do Schreber, que é muito interessante e que nos dá os subsídios para a gente entender por que essa psicose, né, se estabeleceu ali, se estruturou ali. Eu vou só deixar, então, como um ponto que eu quero abrir para as questões, que nós já estamos às 8h12. Eu acho que a nossa contemporaneidade ela tem promovido, talvez em função de todos os apelos virtuais que ela nos oferece, muletas imaginárias, né, para esses sujeitos. É muito curioso isso. De certo modo, não é que hoje a gente possa afirmar que existam mais psicóticos do que antes. Eu não acredito nisso.
Mas eu acho que hoje a gente tem condições de detectar melhor, né, os elementos que podem apontar, sempre de forma imprecisa, para uma questão psicótica. E o outro ponto que eu também quero deixar como um elemento importante para nós discutirmos é que é curioso que hoje as pessoas têm uma certa dificuldade de fazer esse tipo de diagnóstico, né? Então, um medo, né? Um certo pudor, eu diria, de pensar a questão das psicoses, quando, na verdade, o que o psicótico precisa, o que ele clama, é existência. Ele precisa de um lugar no social. E outra coisa também que a gente precisa questionar é a hipótese que muitos analistas fazem ainda hoje de que o psicótico não faz laço social. Talvez ele não faça o laço social que nós conhecemos, nós neuróticos, mas eles fazem outros laços sociais. E é por isso que eu estou chamando a atenção para essas muletas imaginárias que a nossa contemporaneidade lhes oferece. Eu vou ficar por aqui para a gente poder ter um tempinho para discutir. Espero que eu tenha trazido muitas questões. Não sei se muita elucidação, mas eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei trabalhar aqui no chat. Será que pode colocar meu nome na lista? Pode. Pode falar, Simil. Bom, Tereza, você começou falando dos 3 momentos de Lacan com relação às psicoses, né? A tese Os de momentos doutorado dele, principais. as principais. O seminário 3 e o seminário do Joyce, né? E a minha pergunta, ela pode estar até antecipando o que você provavelmente vai desenvolver durante o seu seminário sobre... A minha questão é muito simples, simples assim, no sentido de que ela é recorrente quando se fala de psicose. Existe ou não sujeito na psicose? Porque, na verdade, quando Lacan fala diz que de... existe. Presta atenção, por favor, deixa eu fazer a pergunta. Quando Pode ele diz, por exemplo, quando ele tira, por exemplo, e essa pergunta está na minha garganta aqui desde antes, no seminário do Abílio, quando ele falou do discurso, porque o psicótico está fora do discurso. Isso é Lacan. Ele está fora do discurso. Então, quando Lacan trabalha no final, eu não li isso, mas eu li uma citação disso, quando ele não trabalha mais com a ideia de discurso, mas de enxame de significantes, eu pergunto para você, como é que fica, então, nessa ideia que ele parte do texto de Joyce, da ideia de enxame, onde ele refaz a ideia da rede, não há mais rede de significantes, nessa ideia, não sei se ele reviu isso, né? Eu não li especificamente, mas me intrigou muito. Será que Lacan, no final da vida dele, desfez essa ideia do discurso, porque ele já não considerava mais que existia um significante que representava o sujeito para outro significante, quando ele entra com a ideia de enxame? A pergunta é essa. Então, eu vou responder por partes a sua questão, porque ela tem vários patamares, digamos assim. Você esqueceu, quando você falou dos 3 momentos de Lacan, um momento fundamental, que é em 32, quando ele trabalha Aimé, a sua tese de doutorado. Eu falei. Fundamental. Não, eu não ouvi. Falei, eu ouvi você falar o seminário 3 e o Joyce. Não, eu comecei falando da tese de Lacan, de doutorado, caso da Aimé. Tá, desculpa, eu não tinha ouvido. Então, quando ele aborda o caso Aimé, ele ainda é um jovem psiquiatra. Sim. Né? Um jovem psiquiatra ousado, com questões, com aquela... quero supor, porque eu não conheci Lacan pessoalmente, mas, enfim, com aquela mente
né, em turbilhão que caracterizava Lacan, ele começa a discordar, inclusive, dos seus mestres, né? E ele levanta a hipótese de sujeito, sim, na psicose. E ele vai sustentar isso tanto no seminário 3, quanto nesse seminário para um tratamento possível das psicoses. Ele vai sustentar a ideia de sujeito na psicose, mas ele vai fazer uma ressalva. Ele vai dizer, não é o sujeito intromisturado no discurso, o sujeito do inconsciente, como nós tratamos quando a gente está referido às neuroses e mesmo às perversões. Mas há um sujeito ali. E é por isso que ele não se cansa de abordar a questão das psicoses. Eu quero supor que todo o problema está, se a gente... É porque eu tive que tirar daqui da tela, né? Esse sujeito por vir, ele interroga o sujeito dividido. O sujeito dividido do inconsciente é dividido pelo quê? Pelo objeto A, por aquilo que se faz perda nele, né? Perda de ser, que, ao mesmo tempo, lhe dá existência como significante, né? Existência no campo dos significantes. Por isso que ele vai dizer que o sujeito, ele não é S1, ele não é S2, ele não pode ser capturado. Ele é esse movimento de um para outro significante. E ele pode pontualmente aparecer onde? Nas manifestações do inconsciente. Isso é o que ele fala textualmente. Mas o que se passa na psicose? Quando o psicótico interroga, a questão se coloca na significação fálica, no momento de constituição da metáfora paterna. Para que haja metáfora paterna, é preciso que, lá, no momento da experiência pré-genital, como ele coloca, né? Na experiência das relações imaginárias do sujeito, aí a gente está falando um sujeito por vir, né? Esse S que está ali no triângulo imaginário, se apresente nesse jogo de trocas da criança com a mãe, uma falta. É preciso que uma falta se apresente aí. E essa falta, ele vai grifar como o menos fi, o fi imaginário, né? O falozinho imaginário. Ele vai dizer que esta falta, ela só se coloca quando há presença de desejo do lado do simbólico. Do lado do simbólico é do lado do outro. Concorda? Sim. Então, se não há a presença dessa falta, não há possibilidade da constituição da metáfora paterna no outro triângulo, no triângulo simbólico. Certo? Então, o que acontece? Você tem um recobrimento do triângulo imaginário no triângulo simbólico. Você experimenta de novo esses lugares. Você experimenta de novo esses lugares a partir da própria metáfora paterna, que eu vou colocar o desenvolvimento aqui na próxima aula, hoje não. Mas eu posso adiantar para você. O que falta ao psicótico é a significação. O quê? A significação fálica. E por que há falta dessa significação fálica? Quando ele interroga o outro, não tem resposta, é vazio. Então, o que é da ordem do... E é muito interessante, eu demorei para entender isso, Simil. O que responde para o sujeito são esses pensamentos, porque, de alguma maneira, ele pode se apropriar do código, né? O psicótico, ele está fora do discurso inconsciente, mas ele não está fora do código. Ele se apropria, sim, dos elementos do código. Está dentro da linguagem. Isso. E ele pode estar num jogo imaginário disso. O problema é quando ele é interrogado
né? No seu lugar. De que lugar ele vai responder? Ele não tem como responder, porque há uma falta ali, um buraco, um vazio. Porque não houve transmissão. Não houve transmissão de um dizer. Então, a ideia de que não haja sujeito na psicose, eu não diria isso. Tereza, Há sujeito na psicose. Só um segundo, pô. Acho que a abertura de sessão clínica, e no final Miller faz um interrogatório, um seminário. E ele pergunta se há sujeito na psicose. Lacan diz sim, há sujeito. Só que o sujeito da psicose, aí já é de outro lugar, não é um sujeito representado de um significante para outro significante. Exatamente. Exatamente. Por isso é que é por aí a questão, porque o processo da significância não se instaura em função do nome do pai. Não há transmissão da significação fálica. O significante falo, o significante simbólico, tem que vir substituir esses objetinhos imaginários, da relação imaginária do sujeito. Esse é o ponto. E por isso se diz... Eu respondi, Simil. Não sei se eu posso comentar, Tereza, uma coisa. Pode, Rita, claro, por favor. Por isso que Lacan diz que o psicótico carrega o seu objeto no bolso. Porque Exato. o que ele faz em relação à linguagem? Ele faz o que Lacan chama da holófrase, ou seja, o real e o simbólico estão ali compactados sem possibilidade de separação. Então, não houve nenhuma queda de S1 que fizesse furo. Né? Então, me parece que aí entra a questão do enxame sem furo, que bate com o que tu explicaste. O simbólico se desorganiza. Exatamente. Ele não é mais uma rede. Pois aí eu queria colocar uma questão, Simil. Sim. Simil, eu quero colocar uma questão, na verdade, para todos, porque é uma questão que está em mim. O que são, né, essas muletas imaginárias e como elas funcionam na contemporaneidade? Porque, na verdade, a cena do sujeito é uma cena virtual. Né? A cena inconsciente é uma cena virtual, concorda? Sim. Entretanto, o psicótico, ele, com o uso da internet, desses recursos tecnológicos, ele fica, de fato, operando a partir de uma posição imaginária, uma posição virtual. Então, assim, como funcionam hoje essas muletas imaginárias, né? Eu acho que existem mais psicóticos do que a gente possa imaginar. O Miller fala da psicose ordinária, né? Sim. Ele chama de Mas Lacan já tinha falado. Lacan já tinha falado. Ele fala em cima do que Lacan disse. Sim. Né? Essas psicoses não diagnosticadas. Doutora Tereza, tem 3 pessoas que colocaram aqui o nome no chat, que é o Eric, Tereza Meloni e Clara. Por favor, podem perguntar. Eric. Só tem 3 minutos. Vamos entrar no horário aí do outro evento. Eu queria perguntar sobre... no esquema R, que tem aqui no esquema um vértice, que é a linha, que você explicou no esquema Z, que está no esquema Z. Também está no esquema. Os 4 vértices do esquema R são os pontos do esquema Z, né? Isso. E também tem um OA. E aí eu queria entender assim, qual a diferença, se tem. E também, eu acho que tem a ver com isso. Eu não entendi eu não entendi o que você quer dizer com muletas imaginárias, assim. O que isso teria a ver com a psicose? Se você puder dizer mais um pouco sobre isso, seria bom. Uhum.
Vou falar rapidamente. Claro. Muletas imaginárias são todos esses elementos que o sujeito se apropria, né? Esses objetos, que são as palavras, né? Que ele se apropria no discurso comum, e isso lhe dá uma existência, porque toda questão, volto a dizer, eu quero sublinhar isso, toda questão do psicótico é ter uma existência. Né? Como todos nós. Ele é, por isso eu fiz aquela ressalva a propósito da frase que está no texto do Schreber, assassinato de almas. Ele está falando, para ele fazer todo esse delírio de ser uma mulher para Deus, né? É preciso que ele, enquanto tal, esteja morto. Ele não deseja nada, é o outro que deseja nele. Não sei se Mas eu isso, te respondi. mas isso é questão As do mulheres obsessivo imaginárias também, são né? muitas. Qual seria a diferença dessa questão com a do obsessivo? Sobre estar vivo ou morto? Essa questão eu não posso te responder agora, Claro, não. tudo bem. Mas você poderia falar só sobre o Alinha e o Moar? O ar é o lugar onde o sujeito se apreende como eu ideal. E o alinha são os objetos imaginários, todos os objetos imaginários que frequentam a cena infantil. São esses pequenos objetos, né, que vão constituir, na verdade, vão dar a possibilidade do sujeito se reconhecer na imagem especular, na imagem do outro. São vários objetos, porque esse outro não é ninguém especial, é um lugar, esse grande outro. Né? É aquele que dele se ocupa, são esses outrinhos que estão no seu entorno. Tudo isso compõe, né, o cenário outro para o sujeito. E, portanto, é também, de certo modo, a outra cena antecipada dele. Diga. Que seriam as muletas. As muletas imaginárias, exato. Exato. Tá. Entendi. Exato. Também. Muito obrigado. É interessante que o que a gente está concluindo a propósito disso, porque, por exemplo, quando muitas vezes o sujeito perde alguém de importância muito grande na sua vida, um psicótico, isso pode ser um elemento determinante para o aparecimento de um surto, por exemplo. Né? A impossibilidade de simbolizar, porque é isso, né? Simbolizar uma morte, a morte de alguém relevante na história do sujeito. Teresa Meloni e Clara. Vamos lá, Teresa. Pronto. Olha, eu acho que você já falou bastante sobre o que eu vou perguntar, mas como eu vou perguntar de uma outra maneira, e a minha bateria está riando, é o seguinte, na medida que a gente sabe que o nome do pai, na verdade, é aquilo que é capaz de nomear uma falta, então ele tem estrutura de metáfora, ele é o nome do vazio, na verdade, né? É um nome que nomeia o vazio. Quando a gente diz que a questão... Isso é uma coisa que a gente repete muito, né? A fora-clusão do nome do pai. E você falou, e alguns falam, a fora-clusão do significante do nome do pai. Eu agora, ouvindo você, isso sempre fica meio atordoante, né? Não é só para mim, mas, enfim, eu fiquei pensando se não se trata exatamente da fora-clusão do nome do pai enquanto significante. Quer dizer, o nome do pai na psicose pode até comparecer como um nome que tem efeito imaginário, numa vertente imaginária. Ele está desprovido do seu valor significante. Exatamente. Exato. Então, o que falta não é o nome do pai, não é a presença do pai, não é a castração do pai. O que falta é o pai com esse efeito de significante, ou seja, com esse efeito... o que falta é o dizer, porque Lacan é textual no ator dito. É o dizer. Aí eu fiz um link com a sua questão, acho um pouco precoce, mas, enfim, das muletas imaginárias, né? Fiquei pensando se essas muletas imaginárias
não seriam metonímias, né, que ele lança a mão para poder tentar dar conta dessa falta de estrutura metafórica do nome do pai. Sim. Estou convencido disso, Tereza. Tereza Melano, estou convencido disso. Que o psicótico vive à deriva, metonímio infinito. Exatamente. Eu estou só vencida. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Professora, eu gostaria de falar, de retornar. Cadê você? Não estou te vendo. Eu tô com a imagem aqui, tem uma foto. Clara Chaves. Você não quer abrir teu vídeo? Na verdade, não estou num momento muito propício. Ok. Não precisa explicar. Ok. Me chamou a atenção a questão do sintoma do psicótico relacionado às vozes, né? As vozes fragmentadas. E aí eu gostaria de confirmar a questão do nexo causal, que eu acredito que tenha sido bastante pontuado, que é em relação ao não endereçamento, né, ou a fase do suporte a grande. Essa é a minha interpretação. Daí a não transmissão do dizer, né, pela falta do endereçamento, que não fez o tratamento dos dados imaginários, que se transformaram, então, assim, em vozes aleatórias, no lugar de terem sido integrados como um espelhamento do eu ideal, prevalecendo a fragmentação do eu. Se eu estou certo ou se eu estou errada, esse é o meu questionamento. E uma outra questão é como distinguir as vozes oriundas de uma autorreflexão metapsicológica desta confusão de vozes de natureza psicótica, né? Seria, por acaso, o conceito de tempo estarmos sonhando ou acordados? Bem... Eu não sei se eu entendi as suas duas questões, mas eu vou me arriscar aqui a dizer alguma coisa sobre isso que você trouxe. Primeiro, eu entendo que as vozes que o psicótico escuta, na verdade, são seus próprios pensamentos, né? Que ele escuta como sendo outros, e não os seus próprios pensamentos. E diz respeito à falta, porque quando se constitui, né? Quando se constitui sujeito no campo da fala e da linguagem, quando, portanto, o inconsciente está em função, né? O sujeito ele tem uma barra que se chama fantasia. A fantasia é o que permite ao sujeito, de certo modo, filtrar, né, o que ele pode abordar do real, né? Entre ele e o real, há a tela da fantasia, onde ele projeta as imagens dos objetos, onde ele fantasia, portanto, né, o seu lugar, ele ficciona o seu lugar. O problema da psicose, quando o sujeito escuta vozes, porque nem sempre isso se apresenta, né, como fenômeno elementar, o fato do sujeito ouvir vozes. Quando ele ouve vozes, essas vozes são os seus pensamentos. Quando Lacan fala do inconsciente a céu aberto, é o que retorna desse isso, dessas falas que compareceram, né, na história desse sujeito, isso retorna sem nenhum nexo, né? Sempre com o valor de supereu. É curioso isso. Mas o supereu feroz, né? São falas acusatórias, né? Recriminatórias. Qual foi a outra questão que você trouxe? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, exatamente isso. Mas você trouxe uma outra questão que eu achei interessante. Eu não... O início, na verdade, que eu contextualizei o nexo causal, que parece que foi bem pontuado, eu creio que esteja justamente no suporte a grande, né, e da falta de tratamento desses dados, né? E aí, imaginários que
que no final das contas se transformam, talvez, nessas vozes aleatórias, né? Pela falta do espelhamento do eu ideal. E aí eu acredito, quando a senhora falou agora, da falta do... Senhora, não. Pode me chamar de Tereza, não tem problema. Tá certo, professora Tereza. E quando retorna, então, sem nexo, o valor, e que tem valor de super-eu, né? Então, tem essa relação mesmo com razão, e a falta de nexo, né? A falta de sentido, acho que diz bastante, né? Sobre isso, né? Ok, tá bom. Obrigada, hein? Nada. Tereza, não temos mais tempo e Eu o diretório está para acontecer já. Os meus colegas ficaram silenciosos, com exceção de alguns poucos. Será que eu trouxe coisas muito difíceis? Boa noite. Bem difícil. Muito bom. Poxa, vocês ainda não viram nada. Boa noite, tchau. Tereza, foi a sua exposição foi maravilhosa, mas a gente tem muito o que pensar aí em cada dessas que bom que vocês têm etapas que, pensar. que você... Pois é. Mas não é assim simples fazer formulações. Até eu gostei muito das formulações das pessoas que apresentaram questões. Helena. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.